E aí, gente? Beleza? Tudo Souza na montanha. Tudo bom. E com você. De boa demais da conta só. Hoje, no Deep Dive, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que tá dando o que falar. Uai? É mesmo? Os de... como é que chama? LLMs? Large Language Models na educação. Parece coisa de filme futurista, né? Mas ó, essa parada já é realidade. Jura? Já juro. Pra gente desvendar esse mistério todo, a gente separou 2 artigos bacanas. Um estudo acadêmico transformando a educação com Large Language Models, LLMs, e uns trechos de um artigo filosófico que questiona a inteligência artificial. Chama Por Trás da Inteligência Artificial, uma análise das bases epistemológicas do aprendizado de máquina. Nossa, só de ouvir o nome do segundo artigo já me deu um nó na cabeça. Eu também. Mas calma, a gente vai destrinchar tudo direitinho pra vocês entenderem, viu? Ou você consegue explicar de um jeito simples o que são esses LLMs? Imagina um programa de computador que consegue entender e gerar texto como se fosse gente. Essa é a ideia básica dos LLMs. Eles são treinados com uma montanha de dados, tipo livro, artigo, código. Sei. E a partir daí, aprendem a reconhecer padrões e gerar respostas. Ah, entendi. Tipo aquele ChatGPT que a galera usa pra escrever texto, fazer poesia, até programar, né? É isso aí. Me explica uma coisa. Como esses LLMs aprendem? É mágica. É pura matemática, uai. Eles usam um método chamado indução, que é basicamente tirar conclusões a partir de um monte de exemplos. Ok. O problema é que, se os dados usados para treinar o LLM forem visados, as respostas também vão ser. Peraí. Você tá dizendo que esses LLMs podem ter preconceito? Tipo, se a gente só mostrar para eles textos que falam que homem gosta de azul e mulher de rosa, eles vão acabar achando que isso é verdade. Que doideira. É por isso que o artigo Por Trás da Inteligência Artificial coloca em xeque essa matematização da educação. Será que a gente não está simplificando demais o aprendizado, sabe? Focando só em dados quantificáveis e ignorando a complexidade do ser humano. Doutor, essa é uma questão pra gente pensar, hein? Mas, voltando ao artigo Transformando a Educação com LLMs, ele fala de algumas áreas onde esses LLMs podem ser usados na educação. Isso. Ele destaca 4 áreas principais: desenvolvimento de ferramentas e aprendizagem personalizada. Impactos positivos na educação, desafios e limitações e perspectivas futuras. E como assim aprendizagem personalizada? Tipo, cada aluno tendo um professor robô particular. É quase isso. Imagina uma plataforma que se adapta ao ritmo de aprendizado de cada aluno, oferecendo atividades e feedbacks específicos. Os LLMs podem ser usados para criar essas plataformas, sabe? Interessante. Mas e os professores, hein? Vão ser substituídos por robôs. De jeito nenhum. O professor continua sendo essencial no processo de ensino-aprendizagem. Os LLMs são ferramentas que podem auxiliar o professor, mas não substituí-lo. Ufa, que alívio. Também já tem que disputar a vaga de emprego com o robô. Mas me fala, o que mais esse artigo destaca de positivo no uso dos LLMs na educação? Ele fala, por exemplo, da possibilidade de criar ferramentas mais interativas e engajadoras que tornam o aprendizado mais divertido e estimulante. Imagina um jogo que te ensina matemática ou história de um jeito super legal. Aí sim, hein? Acho que eu ia gostar de estudar de novo. Mas e os desafios, quais são? Bom, um dos grandes desafios é garantir que o uso dos LLMs seja ético e responsável. A gente precisa tomar cuidado para que essas ferramentas não reproduzam preconceitos ou invadam a privacidade dos alunos, por exemplo. É verdade, essa questão da privacidade é séria, né? Imagina um LLM coletando dados dos alunos sem autorização. E o que mais o artigo fala sobre os desafios? Ele também destaca a questão da dependência excessiva da tecnologia. A gente não pode deixar que os alunos percam a capacidade de pensar por si próprios, de serem criativos e críticos. Concordo. A tecnologia deve ser uma aliada, não uma muleta, né? Exatamente. E tem outro ponto importante. A gente precisa garantir que o acesso aos LLMs seja democrático e inclusivo. Não adianta ter uma tecnologia revolucionária se só uma parte da população tiver acesso a ela. Tem toda a razão. E falando em futuro, o que o artigo vislumbra para o uso dos LLMs na educação? Bom, o artigo é otimista, mas com os pés no chão. Ele reconhece o potencial transformador dos LLMs, mas também alerta para os desafios que precisam ser superados. A gente precisa continuar pesquisando, debatendo, buscando soluções para garantir que essas ferramentas sejam usadas da melhor forma possível. Parece que o futuro da educação depende das escolhas que fazemos hoje. E aí, o que você, nosso ouvinte, pensa sobre tudo isso? Como você imagina a escola do futuro? Deixe seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. A gente quer saber a sua opinião. E no próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse tema, explorando as conclusões dos artigos e discutindo o que podemos fazer, na prática, para garantir uma educação de qualidade para todos em um mundo cada vez mais tecnológico. Fiquem ligados, porque a conversa está só começando. E aí, pessoal, de volta com a gente aqui no The Deep Dive. A gente estava falando sobre
As maravilhas e os perigos dos LLMs na educação, né? Parece que a gente abriu uma caixa de Pandora aí, um monte de promessa e desafio pela frente. Verdade. E agora? Agora a gente vai tentar entender melhor como que a gente pode usar essa tecnologia de forma responsável, né? De forma ética. Não adianta a gente sair usando a LLM na educação sem pensar nas consequências, né? Com certeza. A gente tem que ter cuidado para não achar que a tecnologia vai resolver tudo, né? Que nem varinha de condão. Exato. E os artigos que a gente está usando como base, o Transformando a Educação com LLMs, e por trás da inteligência artificial, trazem algumas reflexões importantes sobre isso, né? Sim, o Transformando a Educação com LLMs fala bastante da importância da gente ter diretrizes claras para o uso dos LLMs na educação. Não dá para a gente simplesmente jogar tecnologia na sala de aula e esperar que as coisas resolvam magicamente. A gente precisa ter um mapa, né? Saber para onde a gente está indo, quais os caminhos que a gente pode seguir e quais os perigos que a gente tem que evitar. É isso aí. E esse mapa tem que ser construído junto com todo mundo, sabe? Professores, pesquisadores, pais, alunos, Nossa, quanta gente. especialistas em ética. Mas faz sentido, né? É. Porque o impacto dos LLMs na educação vai ser enorme. Então é importante que todo mundo participe dessa discussão. Sem dúvida. E o artigo por trás da inteligência artificial traz uma outra questão importante para a gente pensar, que é a questão da matematização da educação. Lembra que a gente comentou sobre isso no primeiro bloco? Essa ideia de que tudo pode ser medido, quantificado, transformado em dado. Isso. E o artigo questiona se a gente não está perdendo alguma coisa importante nesse processo, sabe? Sei. Se a gente focar só nos números, a gente corre o risco de esquecer da dimensão humana da educação. Entendi. Tipo, a gente pode acabar reduzindo o aluno a um conjunto de dados e esquecendo que ele é um ser humano, né? Complexo, com emoções, com sonhos, com medos. Exatamente. A educação não pode se resumir a um monte de números, de indicadores, de métricas. A gente tem que levar em conta a subjetividade, a criatividade, a intuição. Coisas que a gente não consegue medir, mas que são essenciais para a formação do indivíduo. Nossa, essa conversa tá me dando nó na cabeça. Mas ao mesmo tempo tá me fazendo pensar em um monte de coisa importante sobre o futuro da educação. E é essa ideia, né? Provocar essa reflexão, esse debate, essa busca por soluções que garantam uma educação de qualidade para todo mundo, né? Num mundo cada vez mais tecnológico. Eu, Transformando a Educação com LLMs, falo um pouco sobre como a gente pode usar os LLMs para promover uma educação mais personalizada, né? Mais engajadora. Né? O artigo explora algumas possibilidades bem interessantes, como usar os LLMs para criar plataformas de aprendizagem adaptativas. Que se ajustam ao ritmo e às necessidades de cada aluno. Isso. Seria tipo professor particular virtual para cada aluno. É quase isso. A plataforma ia identificar as dificuldades do aluno e oferecer atividades específicas, feedbacks específicos para ajudar ele a superar os desafios. Nossa, que legal. Mas e o professor? O professor ainda ia ser importante nesse cenário. Claro, o professor continua sendo o mentor, né? O que é o facilitador do processo de aprendizagem. Os LLMs podem ajudar o professor em várias tarefas, mas não substituem a presença, a experiência do professor, a sensibilidade. Ufa, ainda bem. Você estava imaginando um futuro com professores robôs. De jeito nenhum, a interação humana é fundamental na educação. A gente aprende muito com os outros, com as trocas, com as experiências que a gente compartilha. Eu concordo. E o artigo também fala sobre a importância da gente usar os LLMs para tornar o aprendizado mais divertido, né? Mais estimulante. Isso. A gente pode usar LLMs para criar jogos, simulações, ambientes virtuais imersivos que tornam o aprendizado mais interessante, mais significativo. Seria tipo aprender história jogando videogame. Ou matemática resolvendo enigma em um mundo virtual. Exatamente. A ideia é usar a tecnologia a favor da educação, explorando o potencial dela para despertar a curiosidade, a criatividade e o prazer em aprender. Que legal. Mas e os desafios? A gente já falou da importância de ter diretrizes claras, de evitar a matematização da educação, mas tem mais alguma coisa que a gente precisa ficar atento? Sim. A gente precisa garantir que o acesso aos LLMs seja democrático, que seja inclusivo. Não adianta ter uma tecnologia revolucionária se só uma parte da população tiver acesso a ela. Verdade. A gente precisa lutar para que todos os alunos, independente da origem social, da localização, das condições financeiras, tenham a oportunidade de se beneficiar dessa tecnologia. Exatamente. A inclusão digital é fundamental para a gente construir uma educação mais justa, mais igualitária para todo mundo. E aí, o que você acha que a gente pode fazer na prática para garantir que os LMs sejam usados de forma ética, de forma responsável na educação? O artigo Transformando a Educação com LLMs dá alguma dica? Sim, ele fala da importância de investir em pesquisa, em desenvolvimento de LLMs que sejam éticos, eficazes, culturalmente adequados. Ou seja,
A gente precisa garantir que os LLMs sejam bons cidadãos, né? Que eles respeitem os nossos valores, nossa cultura, nossa diversidade. Exato. E o artigo também fala da necessidade de formar os professores para que eles possam usar os LLMs de forma crítica, de forma pedagógica. Eu acho que essa é uma das chaves para o sucesso, né? Se os professores não estiverem preparados para usar essa tecnologia, a gente corre o risco de ter resultados desastrosos. Sem dúvida. A formação dos professores é fundamental para que eles usem os LLMs de forma consciente, crítica, criativa e explorando todo o potencial para melhorar a qualidade da educação. E o artigo, por trás da inteligência artificial, ele dá alguma sugestão de como evitar esses perigos da matematização da educação. Ele propõe que a gente tenha uma postura mais crítica em relação à tecnologia. Questionar os pressupostos, buscar um equilíbrio entre o racional e o intuitivo, entre o objetivo e o subjetivo. Acho que essa é a grande lição que a gente tira dessa conversa toda, né? A gente precisa usar a tecnologia com sabedoria, com discernimento, sem esquecer que a educação é, antes de tudo, um processo humano. É isso aí. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a gente não pode deixar que ela nos domine, que ela nos transforme em meros números em dados processados por algoritmos. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Que futuro que a gente quer construir para a educação? Quais são suas esperanças, suas preocupações em relação ao uso dos LLMs na sala de aula? Deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, a gente quer saber a sua opinião. E no próximo bloco a gente volta para finalizar nosso mergulho profundo com o resumo das ideias principais e algumas reflexões sobre o que a gente pode fazer na prática para garantir uma educação de qualidade para todo mundo no mundo cada vez mais tecnológico. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso The Deep Dive. A gente viajou no mundo dos LLMs na educação, viu as maravilhas, os perigos, né? É bastante coisa nesses dois blocos, né? A gente explorou bastante. E agora a gente vai amarrar tudo, né? É. Tentar entender o que a gente pode fazer para garantir que essa tecnologia seja usada da melhor forma possível na educação. É isso aí. Lembra que a gente estava usando dois artigos como base para nossa conversa? Transformando a educação com LLMs e o Por Trás da Inteligência Artificial. E Esses artigos trouxeram várias ideias importantes para a gente pensar sobre o futuro da educação, né? No mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. E o Transformando a Educação com LLMs, ele termina com um tom otimista, né? Ele reconhece os desafios, mas ele termina com um tom otimista. Apesar de reconhecer os desafios, ele destaca a importância da pesquisa, do desenvolvimento de LLMs que sejam éticos, eficazes, culturalmente adequados. Sim. É tipo, a gente precisa garantir que esses LLMs sejam cidadãos do bem, né? Que eles respeitem os nossos valores, a nossa cultura, a nossa diversidade. Exatamente. E fala também da importância de ter diretrizes claras para o uso responsável dos LLMs na educação. a gente precisa ter um mapa, né, para saber para onde a gente está indo. Quais os caminhos a gente pode seguir, quais os perigos que a gente precisa evitar. E esse mapa tem que ser construído em conjunto, né? Com professores, pesquisadores, especialistas em ética, pais, alunos. Todo mundo. Todo mundo tem que participar dessa discussão. Porque o impacto dos LLMs na educação vai ser enorme. Sem dúvida. Então é fundamental a gente ter um diálogo aberto e transparente sobre como usar essa tecnologia da melhor forma possível. E outro artigo, Por Trás da Inteligência Artificial, ele traz uma reflexão importante sobre a tal da matematização da educação, né? Sim. Essa ideia de que tudo pode ser medido, quantificado, transformado em dados. Ele questiona se a gente não está simplificando demais o aprendizado ao focar só nos números. Será que a gente não está esquecendo a dimensão humana da educação? A importância da subjetividade, da criatividade, da intuição. A gente precisa tomar cuidado para não transformar o aluno em um conjunto de dados, né? Ele é muito mais do que isso. Ele tem emoções, sonhos, medos. Exatamente. A educação não pode se resumir em indicadores métricas. A gente precisa ter uma visão mais ampla que leve em conta a complexidade do ser humano. E aí, como a gente encontra esse equilíbrio? Como a gente usa a tecnologia a favor da educação sem cair nessa armadilha da matematização? Eu acho que a chave está na a gente ter uma postura crítica em relação à tecnologia, sabe? Questionar os pressupostos, buscar um equilíbrio entre o racional e o intuitivo, entre o objetivo e o subjetivo. É usar a cabeça, né? Não se deixar levar pelo fascínio da tecnologia e lembrar que a educação, antes de tudo, é um processo humano. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa usá-la com sabedoria, com discernimento, sem esquecer que o nosso objetivo final é formar seres humanos completos, que sejam capazes de pensar criticamente, de serem criativos, de terem
empatia, de contribuir para a construção de um mundo melhor. É isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa conversa? Deixe os seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. A gente quer saber a sua opinião sobre o futuro da educação no mundo cada vez mais tecnológico. E continuem ligados no The Deep Dive, porque a gente sempre traz novos temas, novas ideias, novas reflexões para vocês. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. Até a próxima.